Bom, estamos ao vivo aqui. Daniel Annemberg, 45444. Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo, mais uma live aqui. Queria já começar apresentando, dando primeiro boa noite, Gilberto Natalini, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, Daniel Annemberg, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Também queria cumprimentar a Fernanda e a Luciana e aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Natalini como cidadão. A Fernanda aqui antes falou isso e eu concordo inteiramente com ela. O Natalini, se não é o melhor vereador da cidade de São Paulo e um dos 3 melhores que eu já vi na vida, ele chega muito perto, porque é um cidadão exemplar. Natalini é vereador, ele vai contar um pouquinho já de vários mandatos, é médico, ambientalista, e o Natalini tem sido um mestre. Eu tenho aprendido muito com ele na Câmara Municipal e quero agradecer aqui de público, porque o Natalini, ele é uma pessoa absolutamente séria, uma pessoa independente, uma pessoa que faz críticas sempre muito pertinentes, muito construtivas, e eu tenho, desde o início, o Natalini deve lembrar disso, quando a gente teve um primeiro jantar, quando a gente estava eleito, e eu falava, Natalini, eu não sei muito bem o que eu vou fazer na Câmara. Ele dizia, calma, Daniel, você vai com calma que chega lá. E eu tenho sempre que possível sentado próximo do Natalini e aprendido com ele, bebido nessa fonte, porque ele tem uma experiência e tem um discernimento como poucos. E eu sinto, como cidadão, que o Natalini não vai continuar na Câmara. Eu realmente sinto essa falta, eu acho que ele vai fazer muita falta. Então, Natalini, antes de mais nada, como cidadão, eu quero aqui dar os parabéns e dizer que eu sou seu fã. Obrigado mesmo. Vindo de você, para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado. Não, e não sou só eu, você vê que tem muita gente, Natalini, falando sobre isso, na hora, muitas vezes, que a gente vai pendurar a chuteira, as pessoas aí que falam, né, da gente, né, e aí a gente fica falando, pô, mas podia ter falado antes também, né, para a gente saber tudo isso, mas olha, você deixa um legado maravilhoso na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal. E eu queria já começar fazendo as perguntas, dizendo, você está no seu 5º mandato consecutivo, né, Natalini, e por que você não quer continuar? Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente aí se pergunta e a gente queria ouvir de você. Pois é uma resposta difícil, né? A gente está ali naquele mandato, é um mandato que eu procuro me esforçar junto com a equipe para fazer o melhor pela cidade. A gente tem uma produção de trabalho muito positiva, né? Muito significativa, eu sei disso, as pessoas sabem, mas eu tenho quase 56 anos de atividade político-social. Então, é quase 60 anos de ativismo, né? Comecei muito cedo, comecei com 12 anos. E, Daniel, eu já fiz toda a militância que você imaginar. O que você imaginar de militância política, eu só não peguei em arma porque eu sou um pacifista. Se eu não fosse um pacifista, talvez eu tivesse tido uma passagem, mas eu não gosto de machucar ninguém, então eu sempre fui contra essa coisa da violência e tal, mas eu já fui líder estudantil, eu já fui líder dos médicos, organizamos o movimento popular de periferia quando pouquíssima gente organizava, era a Igreja Católica e praticamente só. E nós fomos para a periferia, até hoje estou lá. Movimento sindical, fui diretor 3 vezes do Sindicato dos Médicos de São Paulo, 9 anos de diretoria do sindicato. Enfim, luta partidária, ajudei a fundar o PSDB, junto com o Mário Covas, com o Franco Montoro, naquela época, da década de 80. Participei das lutas sociais, Daniel, todas que você imaginar. Desde a Revolução de 64, do golpe de 64, que eu saí na estrada, me colocando contra o golpe, fui preso político várias vezes. E na parte de gestão, eu
eu fui secretário de saúde, presidente do CONASENS, secretário de participação e parceria, secretário do Verde e Meio Ambiente. Ou seja, eu tenho muita experiência de tudo que você imaginar, né, de ativismo, né? E aí entrei no parlamento em 2001, nós estamos em 2020, são 20 anos, Daniel, trabalhando, produzindo, né? E eu digo para você, de certa forma, primeiro que meu estilo de luta e de trabalho no parlamento é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito aquilo que eu acho, né? E como o parlamento ele vem perdendo estofo, né? Vereadores na Câmara que nós tivemos dos velhos tempos, né? Arnaldo Madeira, Walter Feldman, né? Vários, né? Mesmo de outros partidos, né? Eram pessoas que tinham uma visão da cidade, né? E a Câmara, quando eu entrei lá, ela partidarizou muito, porque era PSDB versus o PT. O Mário Covas me chamou no Palácio, eu fui eleito com 26.100 votos. Falou, Natalini, você é o homem talhado, porque nós tínhamos apoiado a Marta no segundo turno, a pedido dele, do Covas, que era ela e o Maluf. Ele falou, o Maluf não, é a Marta. Então fomos lá para derrotar o Maluf. Depois ele chamou e falou, olha, nós apoiamos a Marta, mas nós somos oposição ao PT. Então você vai ser o líder da bancada, éramos 8. E aí nós criamos a Martaxa, era uma coisa, mas tinha ideologia, Daniel. Tinha ideologia, oposição à situação. Né? Tinha consistência, tinha um debate riquíssimo. Isso foi se perdendo. Foi se perdendo, se perdendo. Os partidos hoje estão muito combalidos. Né? Você não, dentro dos partidos não tem. Então eu falei, poxa, já fiz o que eu devia fazer, né? Sensação de missão cumprida eu tenho assim integral na minha alma, entende? E você sabe que eleição, você sabe, você é candidato, aliás, você vai ser reeleito, tenho certeza, né? Porque tem méritos para isso, tem trabalho para isso. É uma pessoa muito parecida comigo do ponto de vista da maneira de fazer política, né? Muito certinho, né? Nós somos certinhos até demais, né? Então, às vezes isso também atrapalha no jogo político, mas é melhor ser assim do que, né? Então, eu achei melhor eu militar em outra área, né? Eu não vou parar de militar, a gente sempre brinca. Primeiro vou morrer, depois vou me aposentar. Então, primeiro vou morrer, depois vou pedir aposentadoria. Então, eu não vou me aposentar, eu vou fazer militância em outra área, política, como eu sempre fiz. Você sabe, a Câmara está muito difícil da gente trabalhar, você sabe, você entrou lá agora, o debate é muito, né, muito fraco, enfim, os partidos são muito heterodoxos, então eu achei melhor eu ir procurar outra coisa, já estou procurando, já estou achando outra área de militância, vou acabar meu mandato, dia 31 de dezembro, e depois, em seguida, vou partir para outras coisas. Saio com a alma lavada, a alma limpa, missão cumprida, e deixo lá pessoas que serão reconduzidas e que eu tenho certeza que vão dar continuidade à nossa pauta. Uma delas é você, eu tenho certeza que você não vai escorregar na casca de banana, vai fazer direitinho como você fez esse período que eu estive com você lá. Nunca vi você metido em safadeza, em sacanagem, em discussão torta, nunca vi. E a gente tem, eu sou médico, eu tenho olho clínico, né? Quando o sujeito é fingido, eu falo, esse aqui não está fazendo o que fala, não é teu caso. Não, você não vai ver, Natalina, 30 anos de área pública, nunca me meti nisso, nem nunca vou me meter. Eu posso errar algumas vezes, e a gente todos erram, mas não é por conta de algo errado. Aliás, queria dizer muitos comentários aqui, o Daniel Bialski, presidente da Hebraica, que dupla de craques, que orgulho de vocês, Brasil precisa de mais representantes como vocês. O Zé Carlos Pugliano Júnior, sou filhote desde 86 do PCdoB, com Walter Feldman, Edson Aparecido, Aurélio Pérez, não tenho comentários dessas pessoas, foi show como secretário, excelente gestor, enfim, muita, Heloísa Alves dizendo, se nossa cidade, nosso país seria outro se tivéssemos
mais parlamentares da estirpe de Gilberto Natalini, um monte de comentários Eu aqui, agradeço. só positivos para Amigo você. fala muita bobagem, né? Amigos, quando são os amigos nossos, mas eu acho que as pessoas falam com sinceridade. O Zé Não, Carlos Pugliano, ele veio para a política pela minha mão, rapaz. Acho que ele tinha uns 16, 15 anos, era um garoto, andava, né? E virou um homem, está com a vida. Né? não, A o Zé gente Carlos também é uma pessoa vai seríssima. deixando rastros, né? É bom, é bom. A gente deixa um pouco essas nossas marcas na história, isso é importante, você deixa muitas. Queria te perguntar um pouco, Nataline, sobre a tua pauta, a pauta ambiental, né? Por que você, nos seus mandatos, você é um médico, tá certo? Você abraçou tanto essa questão ambiental, com tanta força, né? Eu aprendi na medicina, eu sou um médico, mas eu sou um médico popular, né? Porque com 23 anos eu fui montar aquele voluntariado médico que nós temos do Cangaíba até hoje, eu, o Francel, o Nassime, o Valtinho, o Feldman, e o Jamil Murad foi com a gente também, estamos lá até hoje. Então, eu fui aprendendo no contato com os bairros, com as lutas sociais que nós organizamos, que a saúde das pessoas não depende só das pessoas, né? Depende de como elas vivem, do lugar que elas moram, do ar que ela respira, da água que ela bebe, da árvore que ela tem ou que não tem. Eu aprendi isso aí no decorrer da minha vida como médico. Eu aprendi isso aí, né? Quer dizer, eu lembro, tinha uma época que eu dava plantão, Daniel, num Hospital Casa Verde, tinha 200 leitos de pediatria. Eu dava plantão lá, eu passava visita naquelas crianças, dos 200 leitos, 150 era diarreia, desidratação por diarreia. Por quê? Porque as pessoas não tinham saneamento básico, bebiam qualquer água e tal, e as crianças pegavam aquilo. Então, eu aprendi. E aí, eu comecei a militar na questão ambiental, muito antes de ir para a Câmara. Quando eu fui presidente do Conasens, nós criamos aqui a rede, aqui não, fizemos um congresso em Quebec, no Canadá, eu que presidi o congresso. Criamos a rede de cidades saudáveis das Américas. Isso foi em 98. E existe até hoje. E o conceito de cidade saudável cresceu de uma maneira impressionante, as universidades. Então, eu entrei na Câmara e eu falei, vou fazer saúde pública aqui e vou fazer a área ambiental. E, na verdade, essa pauta, viu, Daniel, você tem que abraçar ela de corpo e alma, porque ela não é uma pauta minha nem sua, ela é uma pauta da humanidade. Ou a humanidade dá um jeito nisso, ou a humanidade vai pererecar, como a gente diz, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo aí com o nosso meio, né, onde a gente vive. Então, eu acho que a pauta do presente e do futuro é a pauta ambiental. Pena que os governos e os parlamentos se debrucem pouco sobre ela e fazem pouco dever de casa. Infelizmente, ainda se faz muito pouco, e no Brasil, em particular, o meio ambiente, eu sempre brinco, Daniel, é o último que fala e o primeiro que apanha. A gente apanha junto, tá certo? É verdade, mas eu estou, inclusive, o Natalini sabe, me comprometendo aí praticamente com todos os projetos de lei do Natalini para dar andamento e dar continuidade, e a pauta ambiental é fundamental, você tem toda a razão. Infelizmente, os governantes não estão muito aí com essa questão. Eu vejo o Natalini, uma das primeiras vezes que eu fui para a Câmara, eu vi ele saindo correndo da Câmara para ir ver lugares que estavam ou com incêndio, ou com ocupações, e isso, olha, é uma admiração tremenda, porque a luta não se faz só no parlamento, né, Natalini? Isso é importante. E eu vejo você o tempo todo indo e mostrando isso, seja nos relatórios, seja nos discursos, seja nos projetos de lei, o que tem toda a coerência com quem você é e o que você pensa, né? Eu sou um parlamentar, Daniel, que embora eu era filho de um operário, consegui entrar na Escola Paulista com um sacrifício enorme, me formei, fiz residência no Hospital do Servidor, quer dizer, eu tive uma formação profissional boa como médico, mas eu optei para lidar com o povo pobre, foi opção minha e dos doidos que andavam comigo. E a gente foi atender os bairros, trabalhar com a periferia, né? E até hoje eu faço isso. Então, eu vim para a Câmara muito também pelas mãos do movimento popular da periferia.
né? E eu digo para você, mas nunca deixei o trabalho de classe média, a intelectualidade, a universidade, nunca deixei esse campo, né? A questão cultural, a questão da luta pela cultura de paz. A nossa pauta é muito ampla, mas hoje, eu vou dizer para você, o trabalho político na periferia ele está muito difícil. A periferia ela foi muito manietada, muito dominada por forças políticas que não são do bem, entendeu? Forças de criminosos, crime organizado, políticos oportunistas. Então, o espaço de pessoas como eu, como você hoje na periferia, é um espaço mais complicado, porque o homem da periferia, ele quer ver resultado e às vezes ele quer o resultado que ele quer, dele, pessoal. Às vezes é coisa que a gente não é favorável a fazer e isso dificulta, mas eu tenho um carinho enorme por tudo que a gente fez por essa periferia de São Paulo. Um dia, se eu te enumerar, você vai cair para trás a quantidade de conquistas que nós fizemos na periferia. Na época, o Valtinho Feldman era vereador, depois foi deputado estadual, deputado federal, e a gente trabalhou muito junto. Nós sempre fomos muito parceiros nas lutas reivindicatórias específicas da periferia. É importante isso, quer dizer, a cidade ela tem que melhorar do pobre para o rico, não é verdade? Para poder diminuir essa desigualdade, a gente ter mais paz social na cidade de São Paulo. É muito desigual a cidade, né? Totalmente. Aliás, aqui a Nina Weisman, que é uma querida, falando, antes de se falar em sustentabilidade, meio ambiente, o Natalini já batalhava essas questões. A Nina é uma querida. Como é que você avalia esse desenvolvimento sustentável da cidade hoje, Natalini? E aí, se você puder engatar um pouco, quais seriam os problemas e desafios que você classificaria como urgentes para São Paulo? Do que a cidade mais precisa atualmente, você acha? Olha, eu acho que São Paulo precisa de um banho de modernidade. Esse negócio do feijãozinho com arroz, que a cidade faz, né, do dia a dia, correr atrás do prejuízo, não vai levar São Paulo para o século XXI. Nós não estamos no século XXI. Do ponto de vista político, social, econômico, São Paulo ainda está vivendo parâmetros e vivendo paradigmas do século XX, na minha opinião. Então, eu divido didaticamente, Daniel, e empresto a você essa divisão, se lhe for interessante, a poluição em 6 poluições, né? Eu divido em 6. A poluição do ar, da água, do solo, sonora, visual e a poluição climática. E nós devemos, na praça, como cidade, para o passivo dessas 6 poluições. Você vê, até hoje a gente não conseguiu botar em prática a lei que muda o motor a diesel dos veículos da frota de ônibus da cidade. Nós aprovamos a lei, você estava junto, 2017, nós estamos em 2020, o tempo está passando, a meta é começar, 2027 já ter uma mudança, só tem 15 ônibus elétricos em São Paulo. Então, a cidade, né? A poluição das águas, um projeto lindíssimo que tinha de córrego limpo, que queria limpar 200 dos 500 córregos da cidade, ele está a passo de tartaruga. Chegou-se a limpar 42 córregos no tempo áureo. O Heitor Sertão me contava isso na gestão do Kassab, né? Que foi... E aí parou. A gestão do Kassab, que foi Serra Kassab, né? Aquela gestão, ela foi a gestão mais profícua do ponto de vista de construir sustentabilidade em São Paulo, porque criou-se o programa Córrego Limpo, programa de defesa das águas, criou-se a Ecofrota, criou-se como fala, a inspeção veicular, que todo mundo odeia, mas que é fundamental para a cidade. Criou-se, sabe o quê? Criou-se a plantação de árvores, e nesses 8 anos que foi... Eduardo Jorge era o secretário. Eduardo Jorge, ele era muito respeitado, o prefeito dava uma certa autonomia. E naquela época a situação econômica era melhor, a cidade estava melhor, então tinha... Você vê, a Secretaria do Verde, o Eduardo Jorge pegou com 0,35% do orçamento, deixou com 1%. Aumentou 3 vezes o orçamento da Secretaria. Plantou 200 mil árvores por ano. Plantou 1.600.000 árvores em 8 anos. Isso tudo foi deixado para trás.
né? E ainda hoje nós não recuperamos. A minha crítica profunda, a gestão do Haddad eu critiquei mesmo, porque eu sou uma pessoa assim, né? Eu tenho raiva do sujeito, do cidadão. Eu nunca tive raiva pessoal de ninguém. É uma coisa que não habita a minha alma, é ter raiva do outro ser humano. Eu sou médico, né? A hora que o cara cai, eu tenho que dar a mão para o cara não morrer, eu tenho que salvar. Então, eu não tenho raiva pessoal, mas a crítica política eu faço, né? Então, eu critiquei o Haddad e depois, essa gestão atual, eu tenho críticas também. Eu acho que houve muitos avanços, por exemplo, a área de saúde, né? O Kassab pegou 490 unidades básicas de saúde e entregou com 900. Dobrou. Essa gestão, com o secretário que está aí, que, aliás, foi nosso discípulo, eu posso falar, ele vai ficar bravo, mas eu vou falar. Né? É verdade. Nós militamos juntos na época da ditadura, ele era estudante da PUC, e eu, o Valtinho e tal, ele veio para esse grupo nosso, ele aprendeu política no nosso grupo. Né? É verdade. Está fazendo uma gestão excelente na secretaria. Todo mundo fala, não é eu que estou falando. O Edson Aparecido, entendeu? Sim. Então, nesse particular, a prefeitura tem o que mostrar. Tanto é que o prefeito, nessa campanha, ele está mostrando bastante a questão da saúde, ele está falando muito disso. Mas na área ambiental, eu fiquei 7 meses lá no governo Dória, você foi secretário também, você lembra? Nós saímos praticamente juntos, quase juntos, né? Eu tentei, do jeito que eu pude, melhorar aquilo ali, eu não consegui, acabei saindo, né? Fui saído. E, na verdade, puseram lá o mesmo pessoal do tempo do Haddad. Então, a área ambiental ela está relegada, e é ruim isso aí, porque a cidade não vai entrar para o século atual, século XXI, se a sustentabilidade não tiver em todas as ações do poder público. As cidades modernas do mundo estão assim. Você vê Israel, por exemplo, né, que é a tua pátria-mãe, vamos dizer assim. Né? Israel, eles dão um valor para a questão ambiental já faz muito tempo. Os caras tiram pêssego do deserto. Água do Pelo deserto. amor de Deus, tá certo? Não é? Eu visitei lá, andei lá por Israel, um convite da federação, do Ricardo, foi com a gente, o Beckerstein. Eu vi lá, rapaz, como é que eles irrigam aquilo. E não é só, eu vi o tratamento do lixo, como eles fazem. Então, os países modernos todos estão envolvidos. São Paulo, uma pauta para o senhor, eu vou te implorar. Reeleito, o senhor vai pegar a bandeirinha da sustentabilidade e falar, ó, o Natalini se foi, uma bandeirinha está aqui, ó, fica em cima da nossa mesa lá, que a gente senta pertinho e defende a causa, porque é o futuro. Dá pouco voto, viu? Eu te digo, dá pouco voto. As pessoas não compreendem a nossa batalha. Quem compreende é um número menor, mas a grande massa está preocupada com o arroz, quilo do arroz, está preocupada com a vaga da escola, e essa questão maior Mas é muito importante você ter como pauta do seu mandato, além das outras que você já tem, que eu sei que você tem. Não, mas olha, Natalini, compromisso meu de dar continuidade a essa pauta, e eu vou te encher, porque você, mestre, Olha, eu vou ter eu posso que falar pedir uma coisa para você? Eu Pode. posso falar uma coisa? Fazer um pedido aqui público. Aí, se você falar fácil, depois, se não fizer, está ferrado, não é verdade? Eu fiz a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas. Foram 20, todo ano. É um projeto de resolução de minha autoria que a Câmara se obriga a fazer todo ano esse encontro. Se você puder pegar esse encontro e continuar, eu vou todo ano lá participar, lá sento lá na cadeirinha e fico olhando lá a coisa acontecer. Olhando não, você vai abrir o encontro e você vai falar. Eu vou com você, a gente ajuda a organizar. Eu ajudo porque a gente tem quase 400 parceiros. Se você não quiser fazer todo ano, se for muito pesado, porque é pesado, hein? Esse ano foram 6 mil pessoas que participaram online. A Luciana me ajuda, ela sabe. Se você pegar, faz cada 2 anos, mas faz, porque a pauta da sustentabilidade você pode levar para a Câmara através desse grande encontro, governo, universidade, sociedade civil, juntos. É muito bonito o negócio. Está na sua mão.
Está de público, o compromisso já aqui aceito. Aliás, a Luciana, espero que esteja me ajudando nisso, se eu conseguir me reeleger, lógico, isso tudo depende de reeleição, mas o compromisso do Natalini de estar lá todo ano para falar sobre o assunto e mostrar o que não está indo bem, porque eu gosto muito do Natalini, por isso que ele é independente, ele não tem essa coisa de amarra, de ter que defender o que não é certo. Aliás, queria que você falasse um pouco sobre a gestão municipal durante o surto. Muita gente critica, muita gente elogia, mas eu gosto da tua posição, que é sempre muito ponderado. E dizer aqui que o nosso amigo Floriano Pêssaro já está aqui também no debate, Opa! o Avelino. Esse também eu conheci menino. De Primeira vez que eu vi fralda, o né? Floriano, não, ele era assessor do Paulo Renato no Ministério do Fernando Henrique, mas era uma criança. A hora que eu vi, falei, mas o quê? Ele veio com o negócio de bolsa, né? A bolsa que o Fernando Henrique pôs, bolsa escola. Ele foi na Câmara reunir, estava aquele moleque novo, cabelo preto, magrinho. Eu falei, mas esse moleque aí, esse garoto, está com essa responsabilidade em nível nacional, e ele deu conta da responsabilidade, Floriano. Então, meu abraço aqui para o Floriano, viu? É verdade. O Ed mandando abraço, o Mauro da comunidade judaica, enfim, todo mundo gosta muito de você, Nataline. Mas eu queria muito ouvir tua opinião e eu acho importante você ser crítico, porque é muito fácil, Nataline, a gente só elogiar. Difícil é a gente mostrar, principalmente para quem está perto, quando as coisas não estão indo bem. Eu prefiro 1000 vezes pessoas, assessores, que me dizem, isso não foi bom, Daniel, do que gente que só fica bajulando. E eu sei que você é assim também, né, Nataline? E eu acho isso importantíssimo. Né? Eu estava com você, o secretário, e a gente viu que dificuldade era mostrar uma cidade real para alguém que é muito mais marqueteiro do que qualquer coisa, né, Nataline? É verdade. Agora está falando que não tem devastação da Mata Atlântica no estado. Não é verdade, né? Está aqui, Parelheiro, é só ir ali, sobrevoar ali que vai ver. Mas, a questão da pandemia, a gente é médico, ontem mesmo falei com o presidente da Associação Paulista de Medicina, o Zé Luiz, e durante meia hora conversamos, ele me deu uma boa atualizada. É assim, o vírus era desconhecido, né? E muito agressivo, né? O vírus com uma capacidade de matar, particularmente idosos com comorbidade, grande e muito imprevisível. Às vezes você não achava que, de repente, 24 horas você estava entubado. Então, os governos ficaram perdidos, o mundo inteiro ficou perdido. Não foi só aqui, o mundo inteiro não sabia lidar com isso. Aqui teve um problema nacional que o nosso presidente é meio fora do esquadro, né? Ele é meio zureta, meio aloprado. Então, ele ficou contra o vírus, porque o emprego, porque a economia, e danou a contaminar as pessoas, saía sem máscara, abraçava, beijava. Uma atitude... Né? Tinha 3 presidentes no mundo que fez isso, ele era um dos 3. Teve um que falou para tu me passar na matar o vírus. Outro falou que com vodka matava o vírus. E aqui o nosso presidente, bom, até hoje está meio aloprado, mas tudo bem. Isso aqui em São Paulo, eu acho que a cidade de São Paulo ela teve uma atitude muito ponderada na questão da pandemia. Eu sou obrigado a dizer e reconhecer isso, porque é isso. Porque São Paulo também tem os luminares da saúde pública. Né? Aqui a gente tem o Gonçalo Vicina, é um sábio. Conversar meia hora. Aliás, você devia chamar ele para ver se ele topa vir numa live com você. Eu fiz uma live com ele, foi uma maravilha. Aqui a gente tem o pessoal da USP, da Escola Paulista. Aqui concentra os grandes luminares. No Rio também tem a Fiocruz, tem o Butantan. Então, a sabedoria do governo, tanto do Estado como da Prefeitura, foi se apoiar nessa gente e seguir o que esse pessoal falava. Houve erros? Claro que houve erros, também, porque a medicina também errou. A medicina também, porque não conhecia o bicho. Pô. Você vê, depois que introduziram o corticoide no tratamento dos mais graves, diminuiu a letalidade um monte, porque né, foi um achado, né, botar o corticoide lá. Não se dá corticoide para vírus, sabia? É contraindicado nas viroses, porque piora a virose. Mas no caso do Covid, o corticoide salvou vida, porque aquele processo inflamatório que o vírus causa nos órgãos das pessoas, o corticoide diminuía e dava sobrevida para o doente. Eu acho que a prefeitura, ela na parte médica, ela acertou muito. Ela acertou, 100%. 100 não digo, né?
Mas uns 85% de acerto teve. Abrir os leitos, botar os respiradores, pegar as UTIs, aumentaram, enfim. Qual foi o erro, eu acho, que teve, que poderia ter sido melhor? A parte social. Nós fizemos, você estava junto, nós fizemos vários pedidos, várias colocações de que deveria a prefeitura fazer 3 coisas. Não era muito dinheiro para ser gasto, ia acudir muita gente. Cesta básica para quem não tinha o que comer. Também um Banco do Povo com empréstimo de pequenas quantias, 2 mil, 3 mil, para aquele empresário micro que não conseguia pagar as coisas e se desse um troquinho para ele, ele mantinha a porta aberta. E depois o povo paga, a experiência do Banco do Povo, depois o cara vai lá e paga. Pobre paga melhor que rico, sabia? E a terceira sugestão, não é verdade? A terceira sugestão a terceira sugestão que a gente deu foi de frente de trabalho. Frente de trabalho, abrir empregos que a prefeitura pudesse, para tomar conta de praça, para varrer rua, para isso, para aquilo, pegar um certo número de milhares ou milhões de reais do orçamento e colocar nessas 3 coisas. A prefeitura fez a cesta básica, não fez no volume necessário, mas deu uma boa quantidade de cesta básica. Mas o Banco do Povo, que a gente chama assim, né, o empréstimo, e a frente de trabalho ficaram a desejar. E aí o sofrimento que teve de setores mais sacrificados com a pandemia, eu acho que foi o medo do orçamento não dar para cobrir tudo, entendeu? E aí começou a fazer algumas obras que durante a pandemia não tinha razão de ser. Eu, se fosse o prefeito, eu não teria feito aquela reforma no Anhangabaú, gasto 100 milhões ali. Eu teria pego esses 100 milhões e aberto uma linha de crédito, de empréstimo, para microempresários, para autônomos da periferia, gente pobre que poderia, com esse empréstimo, manter o seu negócio, a sua fábrica de salgadinho, o seu, entendeu? A sua costura, enfim. E isso faltou. Então, a minha crítica que eu trago é essa, embora eu reconheça que na parte de medicina, eu acho que São Paulo foi paradigma para o Brasil, é a minha opinião. Compara com o Rio de Janeiro ou com outras cidades do Brasil. Manaus e outros. Com Manaus, pelo amor de Deus. São Paulo, no tamanho que é, nesse particular, o Edson Aparecido agiu bem, a equipe da Secretaria de Saúde, da Covisa, o pessoal técnico que eu conheço, tem muito eleitor meu ali, gente que conheço com a palma da minha mão, os hospitais, pega o NACIB, com esses hospitais do Estado, Sim. Hospital São Paulo, né, toda a penúria que eles têm por falta de dinheiro, deram um banho. Né? Emílio Ribas, Hospital das Clínicas, foi muito positivo. Muito positivo. Muitas perguntas aqui, Nataline. Eu queria já te perguntar, voltar um assunto antes de entrar no próximo. A Tati Gomes falando, o que fazer com as enchentes e a má poda de árvores? Voltando à questão aí do meio ambiente. O que a gente pode fazer? Duas coisas bastante diferentes, né, que ela está perguntando. Né? Mas as enchentes, nós fizemos ano passado, eu não sei se você participou, Daniel, foram 14 vereadores. Eu fui o presidente, a Soninha Francini foi a relatora. Foram vereador... Eu cheguei em dezembro, acho que estava acabando o projeto. Eu vi foi só 2019. Então, olha só, nós fizemos um comitê, eu propus, né, naquela chuva de fevereiro que devastou tudo, o comitê de chuvas e enchentes. E nós estudamos a situação das enchentes, porque São Paulo, se não houver uma mudança na maneira de ver a cidade, cada ano que passar, as chuvas serão maiores, mais violentas, e terá uma... Eu me lembro que alguns anos atrás a gente tinha 300 áreas de enchente. Hoje tem 700 áreas de cheia. Por quê? Porque vai impermeabilizando tudo, né? E aí, mais uma crítica eu vou fazer. Estão reformando as calçadas, estão fazendo calçadas acessíveis, mas totalmente impermeáveis, cimento puro. Isso vai aumentar as cheias. Isso aí não é sustentabilidade. Poderia fazer acessível e permeável. Estão fazendo acessível, mas impermeável. E onde tem impermeável, estão tirando e pondo impermeável. Eu quero dizer para você, as enchentes é uma... Como é que eu posso dizer assim? É uma salada de frutas de soluções. Não tem uma solução. O piscinão deveria ser a última solução.
Antes do piscinão, permeabilizar as calçadas, experimentar o tal asfalto poroso. Não pode ser em grandes vias de trânsito pesado, mas ruas pequenas, ruas menores, ruas que têm pouco trânsito, pode pôr asfalto poroso. A questão dos jardins de chuva. A solução, por exemplo, como a gente está propondo aqui no Alto da Boa Vista, tem ali o lugar, ali na rua, perto da Rua São Benedito, que enche, mas enche da água vindo na cintura, toda a chuva entra para dentro das casas. Aí queriam fazer um piscinão lá, Secretaria de Obras. Nós fomos lá, discutimos, porque o Alto da Boa Vista, um piscinão é uma coisa muito agressiva. Estudaram e fizeram, Daniel, olha só, uma proposta, uma super galeria ampliada por baixo do chão, que acumularia ou acumulará a mesma quantidade de água de um piscinão. Então, existem as soluções para a cidade, muitas, né? É um cardápio, né? Muitos pratos que você pode, para combater a enchente, você pode fazer. Agora, nós temos poucas coisas feitas. O pessoal limpa de uma maneira assim as bocas de lobo, as galerias já são obsoletas, as nossas galerias são pequenas para o volume de chuva e para a impermeabilização, sempre nós vamos ter problema, porque as galerias são de 50 anos atrás, e a impermeabilização da cidade é mortal. É mortal. A prefeitura deveria fazer uma grande campanha para as pessoas fazer calçadas permeáveis, fazer quintais permeáveis para absorver água, fazer como eu faço na minha casa, toda a chuva eu pego 5.000 litros d'água do telhado, me custou R$700 essa solução. Qualquer pessoa pode fazer isso na sua casa. Em vez de jogar a água da chuva para a rua, segura a água da chuva e usa para lavar. Eu uso para molhar minhas plantas, que eu tenho aqui centenas de... Entendeu? Então, isso está no nosso dossiê lá, no nosso... Como fala? O nosso... O relatório que vocês fizeram, relatório. Procura lá, procura no nataline.com.br, relatório de chuvas e enchentes. Tem um cardápio de soluções, desde a mais baratinha até as soluções de infraestrutura mais caras. Nós fizemos de uma maneira com muito carinho, entregamos na mão da prefeitura, na mão de todos os vereadores, para que a gente... E está disponibilizado online para as pessoas verem o trabalho que a gente fez. Foi um ano de trabalho de fôlego, estudando a enchente e estudando as soluções. Muito bom, Nataline. Aliás, tem gente aqui até perguntando, a Tânia falando que tal o IPTU verde com desconto para quem tem captação de água de chuva, quem trata seus resíduos, pode ser uma boa solução, Tânia, interessante. Nós já tentamos, viu, Daniel? Mas o vereador não pode legislar sobre IPTU, você sabe, né? Sobre as pessoas. O prefeito é que tem que mandar. O prefeito mandou um IPTU verde lá, mas foi muito miudinho, muito pouquinho. Ninguém... Era uma coisinha assim, ó. Entendeu? Sim. Mas é porque todo governo não quer ter, como eu posso falar, recusar a receita, renúncia de receita. Acha que vai diminuir a quantidade de dinheiro. Então, falar em estímulo de imposto para as coisas, o secretário de Finanças, de Fazenda, fica urticária. Mas eu acho que é uma saída a médio prazo e a longo prazo, uma saída para economizar dinheiro da prefeitura se tivesse um desconto de IPTU para aquele que fizesse essas medidas. 20 anos que eu estou lá tentando, eu nunca consegui que o IPTU verde fosse, de fato, uma coisa significativa na cidade. Nem eu, nem os outros. Tem vários vereadores que tentaram. Quem sabe você dá mais sorte. Não, eu vou pegar essa bandeira e vou adiante, viu, Nataline? Vou pedir muitos conselhos para você. Eu queria mudar só um pouquinho de assunto. Tem uma pergunta aqui importante da Sandra. Nataline, como você vê a nossa democracia hoje? Queria que você falasse um pouquinho da situação que você está vendo, inclusive, o país e as instituições democráticas, né? Eu vejo com muita tristeza. É Sandra, né? Sandra, eu vejo com muita tristeza, porque eu fui um dos que dediquei a minha vida por isso, né? A minha vida inteira, né? Na ditadura militar, eu tive 17 vezes preso. Eu fui preso pelo úlcera, tenho deficiência auditiva de choque que aquele sujeito me deu, e não me arrependo de ter feito aquela luta, porque era necessário conquistar a democracia. Aí veio aquele movimento todo, as diretas e tal, aí acabou elegendo Tancredo, depois
E aí a democracia brasileira, a democracia política, porque a democracia social não chegou direito, né? Porque as desigualdades do Brasil aumentam de ano em ano. Uhum. Mas a democracia política, hoje, a gente conquistou bastante liberdade política no país, né? Só que a gente não, nós brasileiros não conseguimos aproveitar o que a democracia oferece para um povo. Por quê? Porque nós tivemos... eu acho que o governo Itamar foi um governo bastante respeitável. Itamar Franco fez coisa que até Deus duvida pela democracia. O Fernando Henrique foi um democrata, embora o governo dele tivesse feito coisas que muita gente critica na área econômica, né? Aí veio o PT veio com o sonho, né? O Lula veio carregado, parecia um querubim numa nuvem de felicidade, e o povo vai no PT, né? Agora vai, tá. O PT veio prometendo o céu na democracia e entregou um purgatório infernizado. Porque se ele tomou algumas medidas do ponto de vista social, algumas medidas de ajuda, né, para as pessoas mais pobres, distribuiu dinheiro com aquelas bolsas, que, aliás, as bolsas vieram do Fernando Henrique, o Lula unificou aquelas coisas todas, criou o Bolsa Família, que é uma coisa que ajudou a população mais pobre a comer. Mas do ponto de vista da estrutura de Estado, do ponto de vista da moralidade pública, pelo amor de Deus, né? Se chafurdaram todo. E aí o que aconteceu? A desilusão popular com aquele sonho que virou esse pesadelo, esse purgatório infernizado, uma parte da população resolveu arriscar no aloprado. Votaram no aloprado para tirar aquele pessoal que tinha realizado aquelas coisas todas. E aí, o que aconteceu? Ressuscitou uma direita, que a direita é importante ter gente com pensamentos diversos dentro da democracia, conservadores, liberais, eu sou favorável a isso. Eu conheci conservadores que eu tenho o maior respeito, respeito, você também, porque eram pessoas que tinham ideias, defendiam as suas ideias, mas o que tem aí hoje não são conservadores respeitáveis. É um bando de lunático, né, que é a favor de matar, que é a favor de... Enfim, é uma coisa, defende a tortura. Não, você foi torturado, não morreu? Deviam ter te matado, por que deixaram você vivo? É isso que eu ouço do pessoal. Então, eu estou muito triste com a nossa democracia. Nossos partidos perderam muito a ideologia, se perderam nesse emaranhado. Vai demorar para a gente reconstruir, viu, Daniel? Vai demorar para a gente tomar um rumo. Hoje nós somos um povo sem rumo. Hoje eu acho que o Brasil é um país sem rumo, tanto na política, como na economia, e também no ponto de vista administrativo, socialmente também, nós estamos numa situação muito complicada. Agora, como eu já tenho barba e cabelo branco, já vivi muita desgraceira, eu sei que isso daqui a pouco passa. Mas nós temos que construir um caminho. E nós não estamos conseguindo construir esse caminho. Nós temos que achar um bloco de ideias que tenham pessoas que representem e que tenham credibilidade pública para chegar e dizer, olha, é por aqui. Isso, por enquanto, a gente não conseguiu. Então, é um desafio. Vamos partir para essa batalha para construir esse caminho que a gente precisa construir. Aliás, o Natalini está comigo no Direito Já, que é uma frente ampla justamente para a gente tentar construir esse caminho. Não é fácil, mas vamos continuar nessa luta, né, Natalini? Eu queria voltar na questão agora do seu mandato como vereador. Eu sei que você teve muitas conquistas, mas queria, assim, aquelas mais significativas, o legado que você acha que deixa para a população paulistana, e, ao mesmo tempo, quais foram os maiores desafios e dificuldades nesse trabalho como vereador, e se você tem alguma frustração específica em relação a esse trabalho do que você fez ao longo desses anos. Olha, a Câmara, você já viu, a Câmara Municipal, como qualquer parlamento, é a caixa de ressonância da sociedade. Por dentro da Câmara, naqueles corredores, naquele plenário, naqueles gabinetes, andam anjos e demônios. E nós somos tentados por anjos e por demônios, muito mais por demônios do que por anjos, o tempo inteiro que a gente está ali. Você já viu como é que funciona aquilo ali e as tentações que
que os demônios... Eu já estou vacinado, você também deve estar. Demônio nem chega mais perto de mim, porque eu pego... Sai, Satanás! Aí o bicho sai correndo, não vem, tá certo? Mas a gente sabe que tem que ter caráter para suportar aquilo ali. Muito caráter. Tem que ir lá para ser e não para ter. Se a pessoa tiver alguma dúvida se é para ser ou para ter, então ele vai cair na tentação, porque a tentação é imensa. Bom, isso é um desafio constante, não só da Câmara de São Paulo, como qualquer parlamento, como a vida pública no geral. No Executivo também é assim. A gente foi secretário, a gente sabe como é que as coisas andam, não é verdade? Uhum. Bom, eu fui muito ativo ali, sou muito ativo até 31 de dezembro. Eu tenho 407 projetos de lei apresentados e aprovei 136 leis. Leis que me trouxeram alegria, eu posso citar algumas. A lei de lavar a rua de São Paulo com água de reuso. Essa é uma lei ambiental, ninguém sabe nem quem fez. É igual a lei do cinto de segurança. O pessoal acha que foi o Maluf que fez. Não foi. Foi aquele vereador velhinho que era do Jornal da Tosse, o Antunes. Não sei se era Antunes. Lembra dele? Ele que fez a lei. O Maluf pegou a lei para ele e falou que foi ele que fez. Não foi, foi o velhinho lá que fez a lei, aprovou. Ele sancionou a lei e tomou a lei para ele. Essa lei de reuso de água é uma lei que o futuro vai dizer a quantidade de água potável que está economizando ao lavar a rua com água de reuso. É lei minha, 2003, 2004, eu era oposição, a Marta teve a justeza de entender que era importante, sancionou e começou a implementar. E está aí. Outra lei que eu tenho muita assim, satisfação na área de saúde é a lei de atenção ao paciente com psoríase, que pegou no breu. Hoje a gente já vai inaugurar o 5º centro de especialidades de psoríase e tem toda uma linha de cuidado ao doente com psoríase que não tinha na Secretaria de Saúde, que a gente construiu, foi construindo, tá certo? Então, uma lei que eu acho que muito legal, muito importante também. Eu aprovei também aquela lei da mulher e dos idosos descerem fora dos pontos de ônibus das 10 da noite às 5 da manhã. Quem tem carro e anda de carro, fala, isso não tem importância nenhuma, o que interessa isso? Mas quem mora na periferia, chega 11 horas da noite e desce a 1 quilômetro de casa e tem que andar naquele lugar ermo, 1 quilômetro, mulher e idoso que são muito vulneráveis a ataques, as mulheres adoraram essa lei, elas estão usando, essa lei está sendo usada. Então, é uma lei social, a mulher fala para o motorista, eu quero descer ali, meu portão é ali, por favor. 10, 11 horas da noite, tem pouca gente no ônibus, não vai atrapalhar o ônibus. Nós fizemos estudos técnicos, tudo. Tenho um orgulho muito grande, se você me permite ter orgulho, de ter ajudado. É uma lei do Executivo, mas eu ajudei muito, muito, muito. Eu coordenei na Câmara a aprovação da Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. São 50 artigos, foi pioneira no Brasil, é uma lei pioneira, uma lei muito bem organizada, que hoje, infelizmente, está na prateleira, está arquivada, infelizmente. Falo com tristeza, mas se alguém quiser desarquivar, a lei está aí para ser implementada, para transformar São Paulo naquilo que a gente falou, numa cidade sustentável. Também criei alguns parques com leis. Criei o parque lá da Vila Leopoldina, o Parque Orlando Vilas Boas, foi criado por lei minha, tá certo? Eu fiquei muito feliz de aprovar essa lei, criar o parque. Um parque que também eu fiz a lei foi aprovada, foi o parque lá do Pequeninos do Jockey, lá no Butantã, aquele parque que tem lá, que era do Jockey, agora é um parque público. O Haddad fez um negócio muito doido, ele vetou a minha lei, e depois de 40 dias ele criou o parque por decreto. Né? Aí é uma sacanagem terrível, mas a lei foi minha, eu que tive a ideia, eu que fui atrás, eu que organizei. Ele vetou por questão política, porque eu era oposição, mas o parque está lá, foi criado com a nossa mobilização junto com a comunidade. Então tem algumas leis que a gente tem, eu devo ter aí por volta de umas 40 leis que eu acho que tem impacto social grande na sociedade e que das 136, mesmo os projetos que eu fiz de dar título de cidadão paulistano, eu dei título para Zilda Arnes, para o Carlos Nobre, tá entendendo? Para o Zé Goldenberg,
Rapaz, não é brincadeira. Então eu escolhi a D. Agora aprovei vou entregar pro como é o Andrade, João Batista de Andrade, o cineasta, vou entregar para ele. Então, a gente tem que escolher bem. Até isso aí que o pessoal fala que não tem importância, eu digo que tem importância, sim. Eu vou dar agora para o Floriano Pêsaro, viu, Natalino? Eu sei, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo disso, eu soube disso. Enfim, quero dizer a você que eu fiz 2.200 discursos lá. Hoje mesmo eu fiz um, depois você fez junto, nós fizemos lá. 2.200 pronunciamentos, ninguém aguenta mais me ouvir ali. A hora que eu saí, o pessoal, graças a Deus, aquele falador foi embora. Eu gosto muito de te ouvir, acho que você só fala coisas muito sérias. Você é amigo. O que você vai sentir mais falta da Câmara, você acha, Natalini? De tudo. A gente vai sentir falta porque o parlamento ele dá para você uma tribuna, né? É um pequeno poder que é a tribuna, a sua voz, né? a sua cobrança da prefeitura, que eu sempre fiz muito bem feito. 25 mil ofícios e indicações eu fiz, rapaz, nesses 20 anos. Dá mais de 1.000 por ano. Cobrando da prefeitura coisas. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, isso aí eu vou sentir falta, mas eu me completo de outro jeito. Né? Eu me completo fazendo outras coisas. Eu tenho alguns convites muito interessantes aí para trabalhar, para me dedicar, e eu vou fazer isso. Então, tá tranquilo. Não, mas você vai me ajudar, Natalini. Eu vou pedir conselho. Vou ajudar. Compromisso teu, hein? Vou ajudar. Vou ajudar. Para pedir conselho e ouvir, porque você vamos fazer parcerias. Essa da conferência, eu já estou te deixando esse legado aí, esse mico aí. É um Buick 57 que eu estou deixando de herança para você, tá? Não, mas muito legal. Muito bom. Natalini, a gente já está aqui quase uma hora, uma conversa muito boa, mas daqui a pouco, infelizmente, a gente vai terminar. Eu quero depois convidar para você voltar outras vezes, para a gente continuar conversando. Mas o que eu queria, principalmente, também aí perguntar para você, qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Se você pudesse realizar um desejo, qual que seria para a cidade? Rapaz, é tanta coisa que precisa, né? Mas eu gostaria, fundamentalmente, que a cidade fosse se transformando numa cidade que respeitasse as questões ambientais, né? E uma cidade que pudesse melhorar a vida da massa de paulistanos que tem uma qualidade de vida muito baixa. Nós temos cerca de 1.500 favelas. Eu vivo dentro, visitando as favelas a vida inteira, eu sei o que é a pessoa ter aquele tipo. Então, eu gostaria muito que a nossa cidade pudesse melhorar a qualidade de vida, para deixar de ser uma cidade violenta, né? Porque quando você tem mais felicidade, as pessoas se ocupam menos em fazer maldade uns para os outros, né? Então, diminui a criminalidade, tá certo? Melhora a qualidade das pessoas, melhora o bem-estar da convivência. Então, eu gostaria, eu moro aqui desde 1969, eu nasci no Rio, vim para cá estudar medicina. Tenho um amor profundo por essa cidade, tenho um carinho enorme por São Paulo e quero morrer aqui, trabalhando pela cidade, quero, né? E a gente melhorou muito, viu, Daniel? Isso aqui era pior, né? Em algumas coisas, não. Por exemplo, na criminalidade, no crime organizado, nós pioramos muito, tomaram conta de uma parte de São Paulo. Né? Essas coisas têm que ser enfrentadas, tá certo? Dá perspectiva para essa juventude. Rapaz, é tão barato fazer cultura. Se você fizer cultura com a juventude, você interte a juventude, você envolve ela na coisa da cultura. Aquele centro de juventude que tem lá no terminal ali na Zona Norte, eu esqueci agora o terminal, mas é um centro, chama Centro Ruth Cardoso. Ruth Cardoso. Aquilo foi eu que fiz. O Serra era prefeito, foi eu que fiz, ali era um mercado. Então, aquilo foi eu que fiz como secretário de Participação e Parceria, eu que fiz aquele centro junto com a nossa equipe, e o Serra prefeito, custou 10 milhões para fazer aquilo. Mas eu acho que é o centro de juventude, só Madrid tem um igual.
Se a gente fizesse um daquele, entendeu? Essas fábricas de cultura, tem que turbinar isso aí, rapaz. Tem que trazer essa molecada para cantar, para dançar, para, entendeu? Para criar, para pintar, enfim, para tirar o diabo da cabeça da meninada, entende? Tirar fora e botar coisa boa da cabeça da turma e ir dando sonho, né? Se eu puder te falar em uma palavra, né, eu gostaria que o povo paulistano sonhasse, entendeu? Porque ele está esquecido de sonhar, né? Nós sempre sonhamos com a nossa cidade, nós sempre tivemos orgulho. Hoje as pessoas que moram aqui, muita gente queria ir embora da cidade, não vai porque não pode. Então, eu gostaria, em uma palavra, que nosso povo pudesse voltar a sonhar com a São Paulo que a gente sempre imaginou, né? Aquela coisa de uma cidade que pudesse dar oportunidade, qualidade de vida e convivência dentro da cultura de paz, né? Trabalho muito isso com a comunidade judaica, você também, essa aqui, e as comunidades estrangeiras em geral, né? De raízes estrangeiras, como a gente fala, cultura de paz, isso é o sonho. O mestre, vou falar para você, Daniel, um ser humano sem sonho não é nada. O animal tem mais felicidade do que um ser humano que não sonha. Tirar o sonho do ser humano, matou, porque o corpo sozinho não anda para lugar nenhum. Eu digo isso para você como médico, é um diagnóstico clínico que eu estou fazendo. E nós estamos muito sem sonho, nós precisamos recuperar o sonho. É isso que a gente precisa. Eu espero que você na Câmara, tenho certeza que você vai, falo bem de você onde eu vou. Né? Obrigado. Porque eu conheci você ali, no dia a dia, né? E também fui estudar teu currículo, né? Eu não estou nessa live à toa, viu? Porque eu estudo o currículo antes, eu sou um SNI às avessas, tá certo? Então eu sei quem você é, né? As informações que a gente tem, e convivi com você, tanto na secretaria lá, como dentro da Câmara. Você é uma pessoa que a gente tem muita semelhança, só que você tem o cabelo mais preto e eu tenho o cabelo mais branco. Eu sou mais gordo, você é mais magro. Mas a vontade de sonhar praticamente é a mesma. Então, boa sorte, meu caro. Vai lá, vai buscar os votos, que você vai fazer um grande mandato. Pode contar comigo como cidadão da cidade, eu estou à disposição para ajudar. Mas você não precisa de mim, você tem luz própria e vai seguir. Boa sorte mesmo, tá? Precisamos de toda a ajuda possível, Nataline. Você não pode ficar longe, não. Você continuar nos ajudando em muitas coisas. Aliás, o Ávila está dizendo uma coisa muito verdadeira. Está sendo uma verdadeira aula no Dia dos Professores. O nosso professor Nataline está dando uma aula aqui e dizer que é muito bom ouvir o Nataline. Você nos dá esperança, é uma pessoa do bem. É muito importante a gente ouvir pessoas como você, porque faz a gente sonhar mesmo. Obrigado, Nataline. Eu diria que foi uma das melhores lives que a gente fez, porque o entrevistado é uma pessoa maravilhosa. Então, é muito bom estar próximo de você. Não vou deixar você desgarrar, não, viu, Nataline? A gente vai ficar lá. Estamos juntos, misturados. Boa sorte. Misturado. E queria agradecer a todos que estão aqui. O que eu puder fazer, Daniel, o que eu puder fazer para colaborar, você pode acreditar que pode contar. Obrigado, querido. Olha, muita gente, não deu para falar todos os comentários, muita gente só falando bem do Nataline. Isso é muito importante, a gente vê como o Nataline é querido. Super obrigado pela live, obrigado a todos que estão até aqui com a gente. Quem quiser ver essa live inteira, pode entrar lá, danielnenberg.com.br. E olha, eu vou ficar em cima do Nataline para que ele continue sempre nos ajudando e fazendo essa cidade ser melhor. Obrigado, Nataline, viu? Muito obrigado mesmo por essa live. Foi ótimo, viu? Eu que agradeço. Boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Até a próxima. Beijo grande para todos. Obrigado, querido.